Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e nós estamos fazendo um estudo sobre a China milenar, assim como fizemos com a Índia. Se você não assistiu os vídeos da Índia, eu convido a assistir, porque trazem muitas revelações históricas, filosóficas e principalmente espirituais. A China milenar está descrita no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, como uma das primeiras grandes civilizações da humanidade. Ele traz esse olhar especial para a China, mostrando que a China se desenvolveu muito em sua filosofia e nos deixou um grande legado que nós vamos aos pouquinhos aqui analisando na medida do possível. Hoje nós temos que lembrar que a China é tão antiga quanto o período paleolítico da humanidade. Nós vamos encontrar fósseis próximos à cidade de Pequim, que foi denominado o Homem de Pequim, encontrados fósseis nessa região. Porque nessa região próxima a Pequim foram encontrados vestígios arqueológicos do Homo erectus. Segundo a ciência oficial, o Homo erectus surge na África, se desenvolve na África e migra no período das grandes migrações até a China e outros continentes. Nessas migrações, o homem vai também se desenvolvendo. Eu falei no vídeo anterior sobre os ciclos da humanidade, que os homens primitivos, eles não foram se desenvolvendo de forma linear, onde um apareceu e deu fim a outro tipo humano. Vários níveis de civilização coabitavam o planeta Terra. E dentro deste movimento intenso de migrações, nós vamos ver formando-se vários pequenos grupos de Homo erectus a caminho da civilização. E aqui na China milenar, próximo ao rio Huanghe, Rio Amarelo, nós vamos ver se formar essa China que hoje está nos mostrando a sua grandeza e que ocupa o segundo lugar em termos de potência mundial. E é por isso que nós precisamos conhecer seus mitos, suas lendas, para compreendermos até que ponto os mitos e lendas podem interferir na nossa realidade. Hoje nós vamos aprofundar muito a questão espiritual e eu espero que você tenha maturidade espiritual para ouvir e saber um pouco mais do que não está sendo revelado, nem na mídia oficial, nem nas escolas sobre essas questões. E nós precisamos abordar, porque estamos na transição planetária. Isso vai exigir de nós um pouco mais de maturidade espiritual, um pouco mais de consciência, de autoconsciência, de autoconhecimento, para que possamos atravessar com segurança, de braços dados com Jesus e seus colaboradores, que estão trabalhando para que possamos ser felizes nessa transição. Então vamos falar um pouco desse fóssil conhecido como Homo erectus, que aparece ali às margens do rio Huanghe, formando posteriormente uma civilização. O Homo erectus é um homem que já mostra a sua postura correta, a mesma que temos hoje, porque os crânios que foram encontrados nas escavações na China, eles mostram que este crânio ele tem um encaixe no corpo através da coluna vertebral de forma diferenciada em relação aos símios macacos que viviam ainda com a coluna curvada. Por quê? Porque no crânio humano o encaixe da coluna ela vem abaixo do crânio, e no crânio, no animal símio ainda muito primitivo, o encaixe da coluna vem atrás do crânio, mostrando que a sua postura era ainda muito curvada. O crânio do Homo erectus também demonstra, através de seus dentes,
uma evolução, porque o dente do Homo erectus é um dente mais parecido com o nosso, já tem um recuo na face, mostrando mais que existe ali um semblante mais humano. O seu dente canino já está bem reduzido. E a sua face, apesar de não ter uma testa proeminente como a nossa, ainda tem uma forma mais acentuada nas sobrancelhas, dando ainda a impressão brutal desse homem ainda primitivo. O seu crânio ele é mais ovalado, como se fosse uma bola de futebol americano, enquanto o nosso crânio atual do Homo sapiens sapiens é mais redondo, é mais inteiriço, a parte da testa é mais proeminente e o crânio é maior em relação ao Homo erectus. Mas esse homem já é muito parecido conosco, é um homem que já tem os braços menores em relação às pernas, é um homem que já caminha com equilíbrio, que não sobe mais nas árvores. Então esse ser autóctone que se desenvolveu aqui no planeta Terra é que vai dar origem a esta sociedade chinesa. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque nós falamos que existem também o grupo dos capelinos, oriundos do sistema Capela, espíritos que vieram em degredo habitar a Terra neste planeta. Então nós apontamos aqui no livro A Caminho da Luz 2 tipos, os autoctones e os capelinos. Mas existem registros mediúnicos que já nos mostram que existe também outros que foram ancestrais dos chineses, que foram oriundos da Lemúria, que afundou o continente, que submergiu, e da Atlântida também, que submergiu, que migraram para o continente e ocuparam essas regiões. E nós vamos falar deles daqui a pouco. Então, o Homo erectus, ele tem uma cultura de um nômade. Ele é coletor, ele é caçador, ele migra. Quando acabam os recursos naturais daquela região, ele migra para outra região em busca de alimentos. Então, esse nomadismo é característico de uma transição do Paleolítico para o Neolítico. Por que eu estou falando isso? Porque o Homo erectus também é considerado que foi o dominador do fogo. Então, ele aprendeu a dominar o fogo. E isso vai fazer com que exista uma diferença muito grande do Homo erectus para o seu anterior Homo habilis. O Homo habilis, inclusive, tem um crânio muito pequeno em relação ao Homo erectus. O Homo habilis ainda tem muita semelhança a um macaco, a um símio primata. E esse Homo habilis, apesar de já fazer instrumentos de pedra lascada, o Homo erectus ele já vai ter um trabalho mais elaborado de fazer elementos de pedra polida com mais detalhes, não é? Nesse trabalho dele. Ele vai comer a carne cozida, isso vai fazer com que seu maxilar diminua em relação ao anterior. E todos esses caracteres vão sendo traduzidos pela ciência, e na medida em que avançamos, a nossa percepção científica vai também nos dando mais bagagem para compreender esse homem deste período transitório, porque o homem que descobre o fogo, ele é considerado o homem do Paleolítico superior, quer dizer, já no final do Paleolítico, entrando para o Neolítico, que vai ser de um homem sedentário, de um homem que conhece a agricultura, de um homem que já constitui uma família organizada, um clã, não é? As sociedades já vão se organizar em tribos cujos líderes já vão ocupar uma certa situação de privilégios, não é? Vão surgir aí grupos sociais mais estratizados, como nós vimos lá no Egito, como nós vimos na Mesopotâmia. E aqui, em torno do Rio Amarelo, vai se desenvolver essa civilização que vai se tornando sedentária aos poucos
que vai fazer com que cresça ali no entorno do Rio Amarelo, dos grandes rios, esta civilização agrícola, essa civilização que vai desenvolver também as grandes dinastias, as dinastias famosas da China, como é a primeira dinastia, a dinastia Xia, que é uma dinastia considerada mitológica por muitos estudiosos. A dinastia Xia vai deixar um legado importante para essa primeira formação. É quando vão se desenvolver a agricultura, o comércio, eles vão desenvolver também, por incrível que pareça, a medicina, eles vão criar o casamento formal. Vai existir uma estratificação onde existe o imperador, um grupo da nobreza, onde existem os comerciantes, onde vão existir guerreiros para proteção, porque na medida em que eles plantam e que eles cultuam a terra e formam cidades, é preciso proteger essas cidades dos ataques daqueles grupos que ainda estão migrando, que ainda estão querendo entrar nas áreas de grande atividade agrícola. E esse grupo da dinastia Xia vai ter essa característica também, não é? E vão fazer também algo muito importante nesse período, que é a criação de animais para o consumo, e também vão descobrir aqui a criação do bicho da seda vai trazer um tecido finíssimo a partir do fio de seda, que vai trazer para a sociedade chinesa esse referencial cultural belíssimo que é a seda chinesa. A China, também no período da dinastia Xia, vai desenvolver os primórdios da escrita ideográfica chinesa, porque vai usar ali símbolos representativos, ideogramas, que trazem uma ideia do que eles tinham, mostrando um pouco do seu cotidiano. E esses ideogramas vão se desenvolver, e na próxima dinastia, a dinastia Shang, vai tomar a forma de escrita. Então vai surgir aí uma transição da pré-história para a história, já que nós consideramos o marco de transição da pré-história para a história exatamente o aparecimento da escrita, que lá no Ocidente vai surgir na Mesopotâmia com a escrita cuneiforme, e aqui no Oriente com os ideogramas da dinastia Xia. Nessa dinastia Xia, nós vamos ver também essa preocupação em construir uma muralha. Eu não sei se vocês já viram a muralha da China, que é uma das mais importantes construções da humanidade. É uma das 7 maravilhas do mundo. A muralha da China, ela foi construída aos poucos, em várias dinastias. Mas essa preocupação com os ataques dos povos que vivem no entorno já é muito atuante nesse princípio, nesse primeiro momento, né, nessa dinastia. Nós vamos observar ali que a muralha da China, ela tem a aparência de um dragão alado. Esse dragão alado, ele vem aí desde os primórdios como um símbolo importante para a China. E nós vamos falar um pouco desse dragão, porque é nessa dimensão que nós vamos estudar a questão da espiritualidade aqui, não é? Mas vamos olhar um pouquinho o que foi que Emmanuel falou no seu livro A Caminho da Luz, sobre a China milenar. Então, Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, no capítulo 8, ele fala sobre a China, não é? Ele vai mostrar aqui que a China foi um dos primeiros a se desenvolver no planeta. Aqui que ele fala aqui, ó, na página 65, no segundo parágrafo, ele vai descrever este fato. Aspas para Emmanuel. Inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a China
não desenvolveu propriamente uma religião, uma espiritualidade. A China vai se desenvolver na questão filosófica, mas a espiritualidade vai deixar a desejar, não é? Então, o que ele fez aqui? O que ele comenta aqui? Ele vai comentando que quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema Capela, quer dizer, quando os capelinos chegaram aqui no planeta Terra, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Quer dizer, aqui ele mostra que veio do homem primitivo aqui, do período de formação do planeta. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas no seu passado multimilenário. E esse povo que deixa agora entrever uma certa estagnação nos valores evolutivos sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que do céu envolve todos os corações que latejam na terra. Olha como ele deixa transparecer aqui uma percepção de que a China não teve um desenvolvimento espiritual seguro e que hoje isso se mostra verdadeiro ainda na realidade da China, porque nós sabemos que a China de hoje tem a metade da população de ateus. Poucos são os cristãos, pouquíssimos, alguns muçulmanos, não é? E muitos ligados ao budismo indiano, que se transferiu ali para a China fazendo um budismo chinês. Mas a China, propriamente dita, não desenvolve muito a questão religiosa, porque traz nas suas bases uma construção diferenciada, que nós vamos analisar a partir do mito do dragão. Esse dragão chinês, segundo alguns médiuns da atualidade, em especial Robson Pinheiro, no seu livro A Marca da Besta, fala de um dragão que existe na espiritualidade. E esses dragões são líderes de exércitos sombrios que rondam a população da terra a fim de destruir a obra de Jesus. Então veja só aqui na minha pesquisa o que eu achei sobre a figura lendária do dragão. A figura lendária do dragão seguiu nas crenças mais primitivas que se tem notícia como uma insígnia de poder, não é? Então, quer dizer, esses dragões, eles vieram aqui desta dimensão da China, numa questão filosófica, mitológica, que remonta ao princípio da dinastia Xia. Então, as criaturas do dragão para os chineses, né, que é a mais importante figura mitológica da China é o dragão, eles são, para os chineses, criaturas benevolentes, auspiciosas, símbolos de propriedade e poder, associados à chuva, guardiões do clima. Buscam a pérola, quer dizer, verdade e sabedoria universal. E são criaturas híbridas, representando com patas de tigre, olhos de lebre, galhada de cervo e escamas de carpa, não é? Esse aí é um legado filosófico interessante para a gente analisar, porque a China, como não se desenvolveu a nível religioso, espiritual, ela traz essas lendas sobre esse dragão. Mas, segundo a psicografia de Robson Pinheiro, nos seus livros, ele fala de falanges que vieram oriundas da Lemúria e que na destruição do afundamento da Lemúria foram responsáveis, inclusive, por este afundamento das águas que invadiram a Lemúria e a Atlântida. E na Atlântida, ali viviam magos que eram aí oriundos de outros planetas que vieram também, como os capelinos, passaram o degredo ali na Atlântida.
e que os magos do bem, aqueles que trabalhavam com magia branca, voltaram aos seus orbes de origem para evoluir. E aqui deixaram os magos negros, que são eles falanges de espíritos negativos que influenciam as grandes potências do mundo. E que dentro dessa falange que existem, não só no plano astral, mas também encarnados aqui no planeta Terra, os dragões são seus líderes. E os dragões também fazem parte dessa falange de espíritos negativos que querem destruir o planeta Terra. Segundo a psicografia de ainda Robson Pinheiro, nós vamos ver que esses lemurianos que migraram para a China, que traz essa figura do dragão, foram responsáveis também pela explosão do seu planeta de origem, o planeta Ergon, que existia anteriormente e que explodiu por conta da grosseria dessas pessoas, e que esses seres vieram escravizados, estão prisioneiros no planeta Terra, não podem sair. Então a intenção dos dragões é destruir o planeta Terra, bem como toda a tradição judaico-cristã de Jesus. Então são espíritos trevosos que estão plantados no planeta e que hoje nós vemos aqui ainda lutando para destruir a obra do Cristo. Agora vamos ver como aparece no Apocalipse 12 a figura do dragão. Você pode pegar a sua Bíblia no Apocalipse 12 e ver que existe uma batalha de uma mulher com um dragão. E esse dragão, ele é a serpente de Eva, simbolicamente falando, claro, que vem aqui numa figura de dragão, mostrando que no final dos tempos o dragão vem destruir esta mulher. E essa mulher representa a igreja, a obra de Jesus. E esses dragões que estão agora no plano astral, trabalhando contra o crescimento do cristianismo redivivo do planeta, quer dizer, um cristianismo puro, oriundo do sentimento de amor que Jesus plantou no planeta. Eles estão lá no plano astral e eles são falanges de espíritos trevosos que se alimentam dos miasmas, dos pensamentos negativos que pairam na psicosfera, no egrégora do planeta. Então nós aqui terrícolas, que estamos vibrando ódio, rancor, que não perdoamos os nossos semelhantes, os nossos irmãos, estamos alimentando como se fosse um combustível para que esses espíritos trevosos que vêm com figura de dragões e magos negros atrapalhem o desenvolvimento de Jesus. Mas como o próprio Emmanuel fala nesse trecho que eu li para vocês, que está todo o ambiente, a China, desde os seus princípios, apesar de não ter se desenvolvido espiritualmente, tem ainda o amor e o amparo dos nossos irmãos, amigos espirituais de luz, que cuidam para que o planeta faça essa transição planetária que nós afirmamos já está em tempo, já está no momento de fazer. Porém, nós terráqueos vamos escolher se queremos fazer essa transição agora apenas há mais uns 20 anos de passagem para o mundo de regeneração, ou vamos continuar alimentando com a nossa psique doentia, com a nossa psique de raiva, de rancor, de brigas, de competições, essas falanges que querem destruir a obra do Cristo. Então vamos pensar um pouco sobre isso com maturidade, porque essa simbologia fala muito da nossa realidade. E vamos nos olhar também o que temos em nós ainda daquele símio primata que começou o planeta. Será que nós já nos libertamos desse animal que existe ainda em nós, que somos ainda remanescentes desses primeiros primatas que habitavam a Terra?
Será que já estamos prontos para fazer essa transição? Então, meus queridos, isso requer muita meditação e muita oração. O que quer dizer que nós precisamos urgentemente nos habituar a orar e a vigiar os nossos pensamentos, para que não estejamos daqui se dizendo cristãos, amigos de Jesus e trabalhando para o inimigo. Então vamos pensar sobre isso, vamos pensar sobre esses símbolos bíblicos, porque eles são verdadeiras mensagens profundas para o nosso autoconhecimento. Eu vou parar por aqui. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e não deixa de deixar seus comentários para que eu possa crescer com você. E se inscreve também no canal. Muito obrigada!